Vamos então detalhar, destrinchar os 8 times de menor investimento que vão disputar o Campeonato Carioca deste ano. Vou iniciar pelas equipes do interior. Primeiro, o Audax, adversário do Botafogo na estreia domingo. No domingo a gente fala mais taticamente do time, projetando o jogo. Mas vamos falar de maneira geral do time agora. Surpreendeu muito em 2022, tinha acabado de subir, todo mundo achou que era favorito a cair e passou longe do rebaixamento. Mudou o técnico, conseguiu jogar bem. Mostrou bons jogadores, bons talentos, time muito bem montado, bem encaixado. Manteve o treinador, o Júnior Lopes, filho do Antônio Lopes, né, o delegado histórico técnico do futebol carioca, mas vai ter que se remontar. Só 6 remanescentes em relação ao elenco passado. O grande destaque é o Tomás Kaique, foi um dos grandes zagueiros da temporada passada do estadual, foi emprestado à Volta Redonda, foi importante no segundo semestre do Voltaço e está de volta agora. Talvez seja um dos grandes nomes desse time do Audax para a temporada 23. Foram 21 reforços, ou seja, o Júnior Lopes vai ter dificuldade em montar um time propriamente dito com tantos nomes novos. A receita de contratações é a mesma do ano passado. Atletas que pertencem ao Audax de São Paulo, que integram o mesmo grupo, ou então atletas que se destacaram nas séries B, C e D do Brasileirão. Entre os grandes reforços, Rafael Castro, zagueiro do Brasil de Pelotas, o Mitkov, volante, que jogou a Série B do Brasileirão pelo Cruzeiro e pertence ao Audax Paulista, e o Igor Leite, meia ex-Fluminense, ex-Volta Redonda, estava na Armênia, é primo do Kaká. O Audax de 2022 tinha como grande trunfo o ataque, né? A saída pelo lado e um bom centroavante, mas faltava o meio-campo. Agora ele tem o Igor Leite, vai ser esse meio-campo, vai ser esse camisa 10 regente do Audax que faltou em 2022. Então, por isso, eu acho que o Audax parte já de um degrau superior em relação a 2022, embora precise meio que se remontar, mas tem mais qualidade no elenco. Então, acho que pode brigar, no mínimo, de novo, pela disputa da Taça Rio, como foi no ano passado, para tentar brigar pelas vagas nos torneios nacionais de 2024. Também acho que o Resende está nesse patamar aí de Taça Rio, de tentar repetir o que já conseguiu no último ano. Conquistou a Taça Rio e obteve as vagas nos torneios nacionais dessa temporada. Ou seja, vai ter calendário cheio, o que fez o time ir mais ao mercado do que nos últimos anos, já que vai jogar a Série D e também a Copa do Brasil. Foram 17 reforços. Só que o Resende conseguiu manter a espinha dorsal do último ano. Perdeu jogadores importantes, é verdade, muitos deles indo para o Botafogo. O DG, o Brandon, o Jefinho, mas tem ainda 10 jogadores que conseguem iniciar a temporada como um time titular praticamente. O Jefferson, o goleiro, o João Anderson, experiente zagueiro, o Paulo Vitor, Medina, meio-campistas, o Igor Bolt estava emprestado ao Voltaço, retorna agora, é um ponta, pode jogar de meia também, tem muita velocidade e muita qualidade. Então já tem a espinha dorsal. Os reforços são 17, em sua maioria atletas que se destacaram também em divisões inferiores do Brasileirão, mas que têm um pouco mais de experiência. Por que essa experiência para os reforços? Porque o time revela muitos jovens. O Resende é hoje um time formador, tem uma boa estrutura da Pelé Academia, melhor do interior do estado, mas é um time que, graças à parceria com o Lyon e com a Pelé Academia, tem revelado muitos jogadores. Então, jovens o time já tem. É preciso contratar os mais experientes para dar esse equilíbrio. Então, o Resende foi ao mercado. Os destaques para mim, entre as contratações, Raine, zagueiro do Figueirense, o Kevin, lateral esquerdo do Azures, Giovanni, meia do ABC, o Denner, meia do Marcílio Dias, Ian, atacante do Nova Iguaçu, carequinha, bom jogador, e a dupla do Cascavel, que foi bem no estadual e no nacional, Balotelli e Léo Itaperuna, que a gente já conhece aqui. São 2 times que para mim vão brigar por Taça Rio, sem dúvida nenhuma. Bom, o outro time aqui do sul do estado é o Volta Redonda, mas esse eu confesso que tem um pouquinho de dificuldades para classificar. Onde ele pode entrar? Acho que ele briga por uma vaga na Taça Rio também, não vejo o Voltaço brigando por semifinal de estadual. Mas por que eu estou na dúvida? O Volta Redonda foi muito mal no ano passado, né? Lanterna, rebaixado. Conseguiu subir graças ao que é o regulamento do Rio, né? Só que o time do Volta Redonda manteve a base do estadual em que foi mal para o segundo semestre em que foi bem. Campeão da segundona do estadual, da Copa Rio e quase subindo na Série C do Brasileirão. Se o time estava mal no início e terminou o ano bem, o que mudou? O técnico, o Rogério Corrêa, com algumas contratações que a torcida torceu o nariz, e mantendo a espinha dorsal, o time base, conseguiu transformar o Voltaço da água para o vinho. Virou um time competitivo e organizado no segundo semestre. Se não era um desfile, né, de um grande futebol, um time organizado que dava gosto de ver para o que precisava, né, para subir nas 2 competições, conseguiu em uma, na outra não. O problema é que do fim da temporada passada para cá, o time perdeu esse time base. Então o Rogério Corrêa vai ter que reconstruir o Volta Redonda do zero. Não é só reforçar posições carentes. Reinicia o trabalho quase que do zero. Então é isso que eu tenho dificuldade. Não dá para saber que time é esse do Volta Redonda que a gente vai ver jogando.
perdeu entre os seus destaques Tomás Caíque, Luiz Paulo, Pedrinho, Caio Vitor, que foi para o Botafogo, Matheus Alessandro, Bruno Santos, o artilheiro da segundona, o Dida, goleiro, e manteve poucos nomes. Destaque para o Bruno Barra, o camisa número 5 já de tantos anos, Naninho, que é um bom meio-campista, o Lelê, que se tornou um bom atacante, uma boa opção para o setor ofensivo, e o Wellington Silva, experiente lateral direito. Entre as contratações, me parece que o Volta Redonda prioriza setor defensivo, para ser um time menos vazado do que foi na temporada passada. Além do Wellington Silva, que eu já falei que permanece, Jefferson, goleiro do Náutico, Gilson, lateral esquerdo, ex-Botafogo, e os zagueiros Sandro, ex-Brusque, e o Daniel Felipe, que está retornando. Ou seja, vai ter que trabalhar para transformar tantos reforços num time. Essa é a minha dúvida em relação ao Volta Redonda. No Boa Vista, é um time que eu acho que nem Taça Rio vai brigar. É um elenco relativamente fraco, não acho o pior, mas não acho que vai brigar ali em cima, pode surpreender. Manteve o técnico, o Leandrão, que é um cara que tem dificuldade em trazer modificações táticas para o time. Jogando bem ou jogando mal, o Boa Vista está escalado sempre do mesmo jeito. Pode ser uma virtude, mas também pode ser um defeito, dependendo da condição que o campeonato te oferece. No ano passado, o Boa Vista perdeu ponto, brigou contra o rebaixamento, contra o Voltaço, até o final, e praticamente não mudou. O X da questão é que conseguiu reforçar a posição mais carente em relação ao estadual passado, meio campo. Contratou o Andinho, que é um bom jogador, jovem, do Pérolas Negras, canhoto, organizador e que chuta muito bem de fora da área. Pode ser aí um cara para fazer esse meio campo ser um pouco mais produtivo do que foi na temporada passada. Boa Vista manteve poucos jogadores, mas alguns importantes. O goleiro Ari, o trio de ataque Vandinho, Matheus Alessandro e Di Maria, tem experiência aqui nos times de menor investimento. O Bull, lateral esquerdo, e o Cadu Fernandes, que foi um dos bons zagueiros do estadual passado. Entre os reforços, nomes um pouco mais experientes, como o Clever, goleiro que está retornando, ex-Fluminense, Elivelton, zagueiro do Joinville, o Kelvin, zagueiro do Remo. O Boa Vista vive um mau momento financeiro, desde que um dos seus donos, por assim dizer, morreu. O time entrou numa espiral de ter dificuldades com as finanças, o que não acontecia antes. Então teve que parar de contratar medalhão, ou até jovens já com qualidade reconhecida, ou seja, vai ao mercado atrás de apostas. E o Leandrão ainda precisa mostrar um pouco mais como treinador. É por isso que eu acho que o Boa Vista não deve ser um grande destaque, acho que nem para a Copa Rio se classifica. Bom, continuando, agora os times da região metropolitana, um dos mais tradicionais, o Bangu, comandado pelo Felipe Maestro, ex-jogador do Vasco, foi muito extremo no ano passado, né? Foi um time que encantou, porque valorizava muito bem posse de bola, troca de passes, era melhor do que os adversários em boa parte dos jogos do estadual de 22, mas faltava o camisa 9, e aí não convertia as chances, perdia, o Bangu acabou ficando mal na tabela de classificação. Mas mostrou potencial, o Felipe está mantido e vai implementar sem dúvida nenhuma de novo esse estilo. Tanto é que nas principais contratações do Bangu, a maioria é de meio-campistas. Nem todos conhecidos, nem todos reconhecidos como qualidade absoluta. Mas foi atrás de meias, ou seja, fica muito claro que o Felipe vai de novo utilizar esse expediente. X da questão é que o Bangu perdeu jogadores importantes do elenco que mostrava algum potencial. O Denilson, que foi para o Cuiabá, por exemplo, o volante, o Baggio, o Lucas Duarte, o Ray Lopes, lateral direito, que pertence ao Fluminense, ou seja, também está tendo que se remontar. O X da questão é que o Bangu teve uma longa pré-temporada, porque não jogou praticamente nada, no segundo semestre. Então o Felipe teve tempo de ir pensando nesses reforços, de tentar fazer todos eles virarem um time. Os destaques para mim: o René Júnior, volante ex-Corinthians, ex-Bahia, e o Marquinhos Calazans, atacante ex-Fluminense, ex-São Paulo. Por falar em Fluminense, renovada a parceria com o Tricolor, jogadores da base que já estão estourando a idade do sub-20, que não vão ser incorporados ao profissional, são emprestados ao Bangu. Isso pode dar um pouco mais de qualidade técnica também. Lá no ataque, Caio Monteiro, me parece ser um nome interessante também, ex-Vasco. O Liberato, jogador do Botafogo, da base também, que foi emprestado. Ou seja, se montou com o que dá financeiramente. Parceria com os grandes jogadores emprestados sem custo, poucas contratações. Ou seja, tem de novo um elenco barato, mas não necessariamente bom. O time do Bangu vai ficar de novo nas mãos do Felipe, conseguir fazer esse time render pelo trabalho dele e não pela qualidade do elenco que ele tem na mão. Pensando agora no Nova Iguaçu, é um time que foi muito bem no ano passado, né? Começou brigando contra o rebaixamento, mas se achou durante a competição e evoluiu. Está de novo sob o comando do Carlos Vitor, que é um cara que conhece muito bem os jogadores que o Nova Iguaçu revela. O Nova Iguaçu tem hoje, para mim, a melhor estrutura da região metropolitana, é um clube formador e tem feito esse trabalho muito bem, né? Revela bons jogadores, vende e consegue
financiar ainda mais essa boa estrutura. Ou seja, é um time que não vai ao mercado atrás de grandes jogadores. Usa o que tem dentro de casa, com as pratas da casa. Foi vice da Taça Rio do ano passado e com isso conquistou a vaga para a Copa do Brasil e também para a Série D do Campeonato Brasileiro desse ano de novo. Então até foi ao mercado, mais do que ia nos últimos anos, mas sem grandes contratações, né? O Max, goleiro do Audax, para mim é um dos grandes nomes. O Léo Índio, que estava no Azures, o Marquinhos, que era do Boa Vista, o Breno, do Retrô, Natan, atacante do Avaí, são alguns nomes aí. Nenhum deles muito caro, né? Então conseguiu formar um elenco bom, mas aí barato, diferente do Bangu. É barato, mas eu acho um elenco melhor. Não perdeu muitos nomes, vai investir, repito, então, nas suas joias da base e na sequência do treinador que tem dado resultado nos últimos anos. Um time que eu aposto muito, e aí acho que até pode, dependendo aí dos times grandes, perdendo pontos com o time B, o Flamengo preocupado com outros torneios, pode até beliscar uma semifinal de novo, a Portuguesa. A Portuguesa tem tido um crescimento muito grande em estrutura, em investimento, em qualidade de elenco também. Começou mal o estadual passado, mudou de técnico, trouxe de volta o Felipe Surian e o time se acertou. Surian é um cara que a gente já conhece aqui, né? Foi campeão da Série D pelo Volta Redonda, usa sempre muitos pontas e a Portuguesa mudou da água para o vinho. Perdeu jogadores importantes depois do estadual, foi ao mercado, não fez contratações, nossa, que grandes nomes a Portuguesa contratou. E ainda assim fez uma campanha muito boa na Série D do Brasileirão, foi o melhor time do Rio e quase conseguiu o acesso. O Surian está mantido. Só que a manutenção desse elenco que foi bem no ano passado foi pequena. O Adson, lateral direito, o Joás, zagueiro, o Romarinho, Cafu, meia e o Emerson Carioca. São talvez os melhores jogadores de cada setor, mas são poucos. Então teve que ir ao mercado também. Então foram muitas contratações, como vai ter um ano cheio, se justifica o investimento para isso. Alguns destaques: o Reginaldo, zagueiro, ex-Chape, ex-Fluminense. Fernandes, volante, ex-Botafogo. Anderson Rosa, meia do Botafogo da Paraíba, o Vinícius Quis, que está vindo do Paraná, Giancarlo, que jogou a Série B pelo Operário, o Cariús, atacante lá dos times do Ceará, Floresta, Ferroviário, ou seja, atrás de jogadores mais tarimbados, abriu o cofre para investir. Tem um bom elenco, jogadores que a gente sabe que podem dar retorno no contexto de um campeonato estadual. É por isso que eu acho que a Portuguesa parte hoje com o melhor elenco entre os times de menor investimento, e é o mais provável, entre os pequenos, de tentar beliscar e tirar um grande da semifinal. Por essa boa união entre bons reforços, um elenco numeroso de qualidade reconhecida, para o contexto de estadual, e por um bom treinador, o Surian é excelente. Por fim, o Madureira, que mais uma vez é um time que não deve confirmar a tradição e ficar ali no meio. Acho que, junto com o Bangu, inicia a temporada como pior elenco, mas tem uma vantagem: conseguiu manter alguns jogadores importantes da temporada passada. O Juan, bom lateral direito, o Pierre, zagueiro, o Zóio, zagueiro também, Marcelinho e Rafinha, meio-campistas, e o Guilherme Augusto, atacante. Além do retorno do Dida, que estava emprestado ao Voltaço e retornou, ou seja, espinha dorsal tem. Então tem um ponto de partida interessante que alguns outros times não têm, como o Bangu, por exemplo, que eu já citei aqui. Mostrou pouco potencial, poucos jogadores de grande qualidade, então precisa muito do conjunto para se acertar. Mudou de técnico, não está apostando mais em Alfredo Sampaio e Toninho Andrade, né, que vinham se revezando aí, experientes. Pegou o técnico que estava no Sub-20, jogou com ele a Copa Rio, que é o torneio dos menores do segundo semestre, e manteve o Felipe Arantes. Então me parece haver aí um trabalho de subir jogadores da base. O Madureira mais uma vez jogou copinha nessa temporada, então vem trabalhando melhor as divisões de base. Então me parece que esse vai ser um ingrediente importante para o tricolor suburbano também. Entre os reforços, aquela mesma historinha de sempre. Os jogadores experientes que se destacaram nas divisões inferiores do Nacional. São reforços bons e baratos. Você viu ele jogando num torneio mais difícil do que o Carioca e mostraram algum potencial. O Brian, lateral esquerdo do CRB, Oliveira, zagueiro do Campinense e do Brasil de Pelotas, estava no elenco do Brasil de Pelotas quando o Botafogo jogou a segundona. Luiz Paulo, atacante da Aparecidense e do Sampaio Corrêa. O Patrick Vieira, que é um meio-campo que já teve passagem pelo Palmeiras, estava meio escondido em times menores, mas tem qualidade. E para mim a grande contratação, o meia Bruno Cozendei, revelado pelo Vasco, e que sempre mostrou qualidade, mas nunca arrebentou. Talvez seja agora, no Madureira, uma boa oportunidade de um ajudar o outro, né? São algumas apostas, né? Jogadores experientes, com alguns jogadores da base aí. Eu não acho que o Madureira vai brilhar e fazer nada muito interessante, não. Enfim, ficou longo,
Mas são 8 times, acho que deu pra gente passar aqui um recado legal, tá bom? A minha aposta é essa, Portuguesa o melhor dos pequenos, acho que Resende, Nova Iguaçu, Audax e Volta Redonda brigando pela Taça Rio, que vai dar vaga em torneios nacionais. Espero não queimar a língua. Abraço, gente, bom carioca.